Hoje estamos começando mais um episódio do nosso podcast com um tema super interessante que é herança digital. E para brilhantar esse conteúdo maravilhoso, nós trouxemos aqui o Dr. Eric Menezes Campos. Primeiro, eu queria agradecer essa oportunidade de estar a falar com vocês aqui um tema que eu vivo na prática, a questão da inventários, partilha, sucessão propriamente dita. E falar sobre esse tema, Emanuel, é muito importante porque ninguém, basicamente, quase a maioria das pessoas não tem ouvido e não entende sobre. Já é muito polêmico, como você bem disse, a questão de inventários, né, partilhas, sobretudo quando se trata de uma herança digital. Mas antes de entrar no tema, eu quero me apresentar. Como dito, eu sou especialista em direito imobiliário, também em partilhas, inventários e sucessões. Advogo há 8 anos nessa matéria em específico e desenvolvi alguns métodos, inclusive, para facilitar o fluxo urgente, uma solução rápida, eficaz. Eu descobri e aprendi métodos de fazer com que até mesmo o processo de inventário, que para muitos é infindável, ele sim tem possibilidade de se tornar findável em um tempo razoável. Importante entender, sobretudo por se tratar de inventário, partilha, herança, um tema que já é polêmico, e a relevância da herança digital é porque a cada vez mais a geração ela tem crescido, evoluído, e infelizmente o direito objetivo, as pessoas, elas estão retardando esse crescimento juntamente com a tecnologia. Então, falar em herança digital é falar em tecnologia, é falar, por exemplo, em criptomoeda, em falar em plataformas que monetizam. Então, a relevância é extrema, porque vai trazer essa utilidade pública para as pessoas que nem sequer, talvez, nem ouviram esse nome. Já quando se fala em herança, já traz aquele gatilho polêmico. Sobretudo dizer herança digital, o que é isso? Então, a finalidade nossa aqui vai ser justamente clarear a mente de vocês do que tem se entendido e o que tem se falado aí sobre herança digital. A primeira pergunta, dada a amplitude desse tema, doutor, é o que se entende juridicamente sobre herança digital? Então, herança digital ele é um conjunto de bens, direitos, acessos e manifestações existenciais deixados por uma pessoa no ambiente digital após a sua morte, e pode incluir patrimônios financeiros digitais, como eu já te citei, as criptomoedas, contas monetizadas, créditos, bancos digitais, bens contratuais e licenças, assinaturas, domínios, plataformas, dados armazenados em nuvens, né? Pode ser um dado extremamente relevante, importante, de alto valor, está numa nuvem também, ele pode ser entendido como herança digital. Redes sociais, o mais falado hoje, o mais visto hoje, pessoas, influenciadores, experts, ganhando muito dinheiro através das redes digitais. Eu conheço, por exemplo, advogados que estão milionários com as redes sociais, com o digital, e ganham menos com a advocacia. Então, já pensou que isso também é um tipo de herança? Como também arquivos pessoais, fotos, mensagens, conversas. Mas nesse aqui eu deixo um asterisco e mostraremos para vocês a decisão do STJ que trouxe aí, quebrou uma controvérsia quando se trata de arquivos pessoais. E também, para finalizar, os bens autorais, por exemplo, cursos online, livros digitais, vídeos. Eu, por exemplo, tenho um curso online gravado, disponível, tenho um livro digital em modelo e-book. Então, digamos assim, um dia da minha partida, do meu falecimento, os meus herdeiros terão isso muito bem organizado. De fato, eu vou deixar tudo muito bem organizado, como já tenho organizado desde a criação de hold, a estabelecimento das senhas dos aplicativos, para que um dia que eu falte, um e-mail automaticamente será enviado para uma pessoa e essa pessoa terá acesso a tudo. E talvez eu possa até fazer um testamento, já fica uma dica, para delimitar tudo isso aí, o que é que você tem, e abranger quais são os seus bens para que possam ser partilhados de forma equânime e igualitária. E para fechar essa pergunta, eu quero dizer para vocês para você, Emanuel, para vocês que estão assistindo esse podcast, a herança digital ela vai além do acesso às senhas. Ela abrange o patrimônio, direitos existenciais, como eu disse, responsabilidades pós-morte. É exatamente como é um entendimento que já está consolidado em coxas de retalho, mas que muito em breve eu acredito que haverá uma consolidação sobre a matéria. A legislação brasileira atual contempla de forma expressa a herança digital? Bem, hoje no Brasil não existe uma lei específica para a herança digital.
O que temos aqui, como eu disse, é uma coxa de retalhos, é um conjunto bem fragmentados de normas que são aplicadas por analogia. Por exemplo, o Código Civil é o que trata sobre o direito sucessório, né? Que segue o princípio da Saizine, né? Dada a morte, abre-se a sucessão. Então lá trata sobre as heranças, sobre a herança, sobre a partilha, mas não fala sobre bens digitais. O Marco também Civil da Internet de 2014, lá fala basicamente direitos e deveres no meio digital, não fala especificamente sobre herança, mas traz alguns entendimentos que também servem como analogia para aplicação no caso concreto. A LGPD também, como a Lei Geral de Proteção de Dados, ela traz uma proteção implícita pós-morte, é o que veremos com o entendimento, com o julgamento do STJ, porque existe uma proteção de alguns dados. Que dados são esses? São os dados sensíveis, por exemplo. Outro também fonte é o Código de Processo Civil, que versa ali sobre o procedimento, o processo propriamente dito, como pode ser feito desde a petição inicial, a comunicação do falecimento, colacionamento dos bens, plano de partilha, enfim. E diversas outros entendimentos também, né, doutrinários, jurisprudenciais e algumas políticas também internas das próprias plataformas que estão disponíveis na internet, porque elas já imaginam que isso pode trazer polêmica e trazer alguma dificuldade. Nas suas próprias políticas já trazem essas informações e alguns regulamentos. O Marco Civil da Internet oferece base suficiente para tratar de sucessão digital ou ele é insuficiente? Como eu havia dito, o Marco Civil, ele não é uma base sólida, ele é apenas um pedaço um retalho de uma coxa como um todo. Ele é importante, mas ele é insuficiente para regulamentar tudo. E o que é, afinal de contas, o Marco Civil da Internet regulamentou? Acesso a registros, as responsabilidades dos provedores, né, a inviolabilidade das comunicações, aquilo que se entende, por exemplo, da criptografia do WhatsApp, da criptografia do Telegram, mas ele não aborda, por exemplo, quem pode acessar essas contas após a morte, não aborda o Marco Civil, se o herdeiro pode controlar o perfil, não aborda se os conteúdos eles podem ser apagados, não aborda se os dados pessoais eles podem ser transferidos e também não abordam como monetizar os bens digitais pós-morte. Pois já vemos aí claramente pessoas estrelas, pessoas famosas que faleceram e os seus perfis ainda continuam ativos e faturando para essas pessoas, pois aquela figura foi eternizada na mente do público e continua até hoje monetizando, entende? Por exemplo, Spotify, uma plataforma de música, a pessoa tinha lá uma música que subiu ali em parceria com a Spotify, a pessoa vem a falecer. Inclusive recentemente teve uma discussão acerca da música, daquilo que foi deixado como acervo digital por aquela cantora Marília Mendonça. Houve uma discussão sobre isso e ali também houve entendimento sobre a matéria, a discussão sobre Spotify, as músicas. Então tudo isso é visto. O Marco Civil não é suficiente, pois ele regulamenta umas outras coisas e deixa muitas outras carentes dessa informação. Ou seja, ele tem princípios, mas não tem regras sobre a sucessão digital. Aí a regra da sucessão vai seguir exatamente ali de acordo com o Código Civil. Na sua opinião, doutor, o que mais falta a ser regulamentado? Eu acredito que faltam 4 pilares. Primeiro, a definição legal do que são bens digitais hereditáveis. Segundo, o procedimento de acesso e transferência dessas contas, dessas plataformas. Terceiro, limites entre privacidade e sucessão, é o que tem entendimento, mas ainda não está extremamente consolidado. E quarto, as responsabilidades das plataformas para essas situações específicas. Para o Facebook, para o Google, para a Apple, o Instagram, a Binance, entre outras aí, tá? Então hoje cada plataforma dessa tem suas regras próprias. E isso gera sempre conflito entre os familiares após a morte. Quais são os principais conflitos que surgem entre familiares e plataformas digitais após o falecimento de um titular? Então eu não tenho como falar para vocês especificamente como é que as plataformas, quais são os conflitos que tem gerado. Eu, na prática, estando especialista em inventários e partilha, eu já tive assim, já tive acesso a informações e não tive dificuldade com esses bancos digitais. Mas eu nunca tive um caso, por exemplo, de colocar no inventário uma conta de Instagram ainda. Então não sei como é que está aí, basicamente, como é que está sendo dirimido esses conflitos por parte dessas plataformas. Mas o que eu imagino e conjecturo os mais comuns problemas.
familiares pedindo senha e não tendo acesso, a plataforma negando por conta do sigilo da privacidade, às vezes um pedido de exclusão de conteúdo e que não consegue de forma administrativa e às vezes por decisão judicial, um pedido de memorialização daquela conta, provavelmente bloqueio de contas que estão sendo monetizadas, porque imagine, a pessoa era casada, tinha um filho, estava em processo de divórcio, o cônjuge varão veio a falecer, mas ele tinha um Instagram que monetizava R$200 mil por mês e vai continuar durante o contrato que ele fez durante um ano. Situação hipotética. E aí, de repente, a conta, só quem tinha acesso era a mãe tinha atrito com a esposa que estava te divorciando. Então, após o falecimento, continuou faturando pelo contrato que outrora ele tinha assinado. Então, nesse caso, vocês acreditam que deveria continuar pagando e a mãe que tinha acesso a receber, sendo que o direito era aquele momento da esposa e do filho? Então, em situações hipotéticas como essa, eu acredito que a plataforma não vai deixar de monetizar. Porque monetizar para ela parece ser útil só para a pessoa que está monetizando e ganhando, mas também é muito mais vantajoso para a própria plataforma. Entre outros problemas que podem surgir, como por exemplo acesso a arquivos armazenados em nuvens, disputa, por exemplo, sobre criptomoedas que não estão declaradas, herdeiros pedindo prova para fim de inventário, mandando ofício para uma corretora, por exemplo, para que informe a quantidade de bens que se tem ali, de criptomoedas que tem o nome daquele falecido. Então isso hoje não tem uma delimitação específica, o que traz uma certa dificuldade na prática. Como se concilia o direito à privacidade do falecido com o direito sucessório dos herdeiros? Eu posso dizer que essa é a colisão mais sensível. A privacidade ela permanece mesmo após a morte. Tem sim ali tem que zelar pela memória do falecido, então a privacidade vai permanecer. E os herdeiros, ele tem direito ao patrimônio. A solução é bem simples, tem que haver uma ponderação. E aí é o papel da balança da justiça, ponderar, equilibrar. A tendência, eu acredito que é liberar acessos a bens com valor econômico, restringir acesso a conteúdo íntimo, permitir inventário sem violar a comunicação privada e criar relatórios ou extratos sem fornecer mensagens pessoais, não invadindo a intimidade. Como os cartórios lidam com disposições sobre bens digitais em testamentos? Há resistência ou já existe padronização? Ainda não há uma padronização, como eu disse no início, por falta de ter uma especificidade, mas obviamente o cartório, o prestador de serviço e o cliente é um tomador de serviço, ele tem que dar uma segurança jurídica por meio dos seus serviços às transações das pessoas, das transações dos particulares. Então eu acredito que não há ainda uma padronização, mas eu, por exemplo, eu apresentaria para o cartório um processo de inventário e deixaria muito claro sobre aquele direito ali, a herança digital, tá? Então eu acredito que já aceito, se não aceitar eu faço o que aceite, porque se ele não aceitar, eu suscito dúvida, o magistrado vai fazer com que aceite, vai mandar ele aceitar, porque não estou fugindo da lei, é porque ele tem que seguir, como eu disse no início, por analogia, então ele vai ter que fazer, se não fizer, suscita dúvida, o magistrado, o juiz da comarca manda ele fazer, eles vão ter que seguir a vontade expressa do testador. O cara quer fazer um testamento ali para falar dos bitcoins, por exemplo, ele tem que colocar. Agora, no mínimo, ele tem que entender que o bitcoin são valores que oscilam. Então ele não tem que botar, vou colocar aqui na disposição testamentária que vai ficar para João, filho João, 5 bitcoins, para Maria, 5 Ethereum. Né? Então, basicamente, pode até dispor, haverá uma compensação, que o Bitcoin é mais caro do que o Ethereum, diga-se de passagem. Mas ele tem que dizer, claramente, com a cotação do dia, por causa da variação. Então, o advogado que está criando, que vai criar esse entendimento com o próprio cartório. Por isso que está tudo sendo resolvido caso a caso. Então, eles vão executar o que tiver claro no documento. Se não tiver claro, eles não vão fazer. Então, assim, não vão entrar no mérito técnico de cripto e plataforma. Como eu disse, o advogado tem que instrumentalizar esse processo de forma muito clara e prudente para criar ali entendimento até com um cartório que nunca fez, talvez, um processo como esse. Doutor, você como especialista, qual o papel do advogado na orientação desses clientes nesse momento? É muito importante, no mínimo, o advogado entender sobre o assunto. Eu, por exemplo, sou operador no mercado financeiro. Então, para mim, falar sobre isso é mais simples. Por quê? Porque eu sou profissional no mercado financeiro, eu sou trader. Então, assim, sendo trader, eu entendo sobre criptografia, entendo sobre criptomoeda, sobre mercado financeiro e sobre o digital. Além de ser também operador no mercado digital, como no marketing jurídico. Então, eu tenho noção. Mas se um advogado que não sabe disso, que não vive essa realidade, né, por uma opção, ele, no mínimo, quando
receber uma situação como essa, ele tem que mapear esses bens de forma muito clara, orientar o cliente sobre a herança digital, prevenir conflitos familiares, a obrigação do advogado, equilibrar ali, e decidir com o cliente o destino das contas pessoais. Elaborar um testamento bem moderno e relativo ao caso, e criar um inventário digital prévio. É basicamente isso aí. Qual é o critério jurídico mais adequado para avaliar financeiramente os bens digitais deixados pelo falecido, como contas monetizadas, criptomoedas, ativos em plataformas online ou direitos autorais digitais? Além disso, como esses bens devem ser declarados e partilhados formalmente no processo de inventário? Essa é a grande dificuldade, como eu disse desde o início. A falta de informação, a falta de legislação específica, a falta da criação a miúde sobre o tema. Por exemplo, se formos pegar um processo, vamos navegar por um processo de inventário judicial. Existem peritos que eles são constituídos pelo judiciário, pelo Poder Judiciário, para estudar determinada demanda. Para que a avaliação varie, por exemplo, uma criptomoeda, tem que ser a cotação do dia do óbito, mas aí tem que ter um entendimento, vai ser do dia do óbito ou vai ser do dia que ela vai ser partilhada? Então assim, se eu tiver um Bitcoin, por exemplo, eu não colocaria, vai partilhar no dia que ele morreu, está 100 mil reais, porque pode ir bater 200 mil ou pode ir para 50 mil, então eu vou fracionar o quê? Se existiam 4 herdeiros necessários, por exemplo, e nesse caso ali, 4 necessários filhos, sem cônjuge, nem companheira, vai dividir para 4 partes iguais, então eu colocaria 25% para cada. Então, esse 25% no dia da partilha de recebimento pode variar para mais, pode variar para menos, mas para fim de cobrança, de imposto, TCMD, cobrança do processo, vai ser a cotação do dia do óbito. Contas monetizadas, por exemplo, de Instagram, YouTube, média de faturamento, métrica e contratos, os royalties digitais de YouTube, por exemplo, e cursos, aí tem que ter uma projeção de receita. Por exemplo, eu tenho criado um movimento para fortalecimento da advocacia, sobretudo a advocacia jovem, trazendo aí clareza para um advogado que quer se posicionar no digital, o posicionamento por meio de imagem. Eu já faturo hoje, mas eu tenho projeções futuras de quanto eu vou faturar. Então, isso tem que ser colocado em conta. Qual a minha projeção do meu canal de YouTube? Bem, se hoje eu faturar X, por exemplo, foi um ano faturando, trabalhando e um ano passo a faturar isso, quanto eu faturar daqui a 5 anos se eu continuar com aquela mesma constância? Então se trata de projeção. Outra coisa, ativos em plataformas, valor de mercado ou valor da moeda, porque o valor do mercado da moeda é uma coisa, mas a sua moeda real, que é real, por exemplo, já é outra variação. Então tudo isso tem que constar numa declaração formal também. Lá tem que incluir ali a declaração do que foi feita do imposto de renda, colocar isso no inventário, atribuir um valor econômico, incluir um relatório explicando a natureza do bem, juntar extratos, print screens e considerar também que a tributação fora feita de forma correta. Qual a sua expectativa para o novo Código Civil? O senhor acha que ele deve regulamentar a sucessão de bens digitais? É inevitável a mutabilidade do direito. Então, com certeza, o Código Civil lá nos bastidores já está sendo discutido tudo isso para que não haja divergência. E outra, nunca vai acompanhar a realidade da tecnologia, nunca. Mas, no mínimo, já tem que começar a se adequar para criar uma rede teia e automaticamente tudo isso vai se desenvolvendo com a lógica, com os casos concretos e com certeza um dia vai ser justo aí e claro essa partilha dessa herança digital. Então ele vai, com certeza, ele deve definir o que é bem digital, esclarecer as regras de acesso, criar categoria de bens, criar a figura de inventariante digital, como eu havia dito, harmonizar a privacidade de sucessão e definir o papel das plataformas. Até então, como eu disse, por exemplo, quando define o papel de plataforma, isso só fala no Marco Civil das responsabilidades, mas não tem, como eu disse, especificamente falando sobre herança. Como o Brasil pode se preparar para uma era em que quase todo o patrimônio será digital? Acredito que o Brasil ele precisa se preparar para essa questão de herança, esse futuro digital, seguindo 4 passos simples. A princípio, o mais importante, educação. É o que a gente está fazendo aqui. E mais uma vez, eu quero agradecer a sua audiência. Você está ouvindo aí pacientemente e está tentando entender. E eu acredito que no final você vai ter uma clareza sobre isso. Então já começa assim, educação digital. Tem que vir da onde? Da escola, promovida pelo Estado. Segundo, uma legislação moderna. É importante. Terceiro, cartórios estruturados.
Estou dizendo de um processo que é rápido e célere. Então, você não vai para o judiciário, você vai colocar em cartório. Então, o cartório precisa estar preparado. E eu acredito que os cartórios estão mais preparados do que o próprio judiciário. E último, quarto, o mais importante, um advogado especialista em sucessão e que saiba sobre sucessão digital. Você acredita que os bens digitais terão, no futuro, o mesmo peso que os bens físicos dentro do direito sucessório? Não só terá peso igual, como também muitas vezes vai ter um valor superior. Por exemplo, se Cristiano Ronaldo for vender a rede social, Cristiano Ronaldo ele tem mais seguidores do que o próprio Instagram. Imagine se for vender a conta de Cristiano Ronaldo, quanto é que vale a conta de Cristiano Ronaldo? Então, além de Instagram, canal do YouTube, está valendo mais do que um imóvel. Por exemplo, vai pegar o canal de MrBeast, o top 1 do YouTube. Quanto é que vale a conta dele? Então, isso tem que ter clareza, para que saiba definir. Influenciadores, eles têm deixado patrimônios intangíveis. Eles conseguem calcular, mas pra gente é intangível, porque tá tudo ali no digital. Então, as empresas digitais, elas têm começado dentro de um celular. Então, cada vez mais, o patrimônio futuro será menos físico. Exemplo, eu pergunto para você, Manuel, e para todos vocês que estão assistindo, vocês usam mais a moeda fiduciária papel real ou Pix? Aí você já entende basicamente. E para fechar, doutor, em apenas uma frase, para você, qual o futuro da sucessão digital? Bem, isso me faz pensar e eu quero trazer algo que seja memorável para vocês. Eu acredito em uma frase, seria basicamente o seguinte: o futuro da sucessão digital é transformar memória, patrimônio e identidade online em um legado juridicamente protegido. O que eu quero dizer com isso? Se você se esforça, você cria uma rede digital de pessoas que compram seus produtos, que valorizam e te faz monetizar, e você pensa em deixar algo para sempre como uma empresa, isso tem que ter, no mínimo, uma proteção jurídica. Porque se não tem proteção jurídica, isso é quebrável. Então, a pessoa que acreditava estar construindo um legado, ela pode morrer e ver não, porque não vai ter como ver. Mas deixar os seus experimentar aquilo que foi criado e projetado para ser um legado, se destruir por não ter a proteção jurídica. Agora vamos analisar um caso que se tornou o primeiro julgamento do STJ sobre a herança digital com senha e virou referência nacional e reforçou a necessidade de atualizar o Código Civil e a LGPD. O caso teve origem no inventário do ex-presidente da Vale, Roger Agnelli, falecido em um acidente aéreo em 2016. Eu acredito que esse julgado foi muito importante, porque ele conseguiu trazer o que é intimidade pós-morte e o que é um patrimônio que é rentável, que tem valor econômico. Então, não pode confundir, basicamente traduzindo o que aconteceu na discussão ali, na decisão, é que não pode buscar abrir, por exemplo, a caixa preta para revelar ali um perfil, ou quebrar o celular, abrir o celular para desbloqueando tirando com a senha e abrindo todas as plataformas, porque tem que entender que a privacidade ela tem que ser preservada até após a morte. Então, basicamente, discernindo, diferenciando o que é intimidade, o que é dinheiro, o que é valor econômico, aí fica muito claro. Então, esse julgado aí, ele trouxe essa clareza. E hoje, um juiz, por exemplo, de primeiro grau, ele só vai decidir abrir, por exemplo, uma conta digital de alguém se houver um pedido finalístico. Existe a finalidade daquele pedido, aí sim ele faz jus ao acesso, mas se for para quebrar a intimidade, não vai ser concedido. E isso, como isso tem sido resolvido no Brasil, como eu disse no início, do acaso, é como uma coxa de retalho. Está se construindo uma estrutura que nunca vai chegar ao fim, mas pelo menos vai pegando cada coxa ali, vai enquadrando, montando um quebra-cabeça, e tudo isso cria o conhecimento basilar, vem lá a lógica jurídica. A lógica jurídica, sem sombra de dúvida, vai ser para, no caso concreto, de caso em caso, ali ter a melhor solução para aqueles envolvidos, trazendo a segurança jurídica adequada. Bem, Emanuel, eu quero te agradecer por essa rica oportunidade, agradecer a todos vocês da equipe e a vocês também que estão assistindo esse podcast. Como eu disse no início, é um tema muito polêmico. Algumas pessoas falam sim, mas não temos ainda uma profundidade de entendimento
sobre a matéria. Então, acredito que entender isso agora, sobretudo vocês estudantes de direito, vocês que estão assistindo, saber disso agora e tentar entender um pouco mais sobre isso, talvez num futuro advogando ou julgando, seja lá como for, entender sobre isso agora é entender algo que está crescendo cada vez mais. Então, acompanhar esse entendimento, sem sombra de dúvida, fará com que vocês tenham um passo à frente dos demais. Então, agradeço demais essa oportunidade. Eu espero que eu tenha falado um pouco mais pausado, sem falar muito agitado, e que eu tenha também trazido um conhecimento para vocês aí mais consolidado do assunto e também pelo dia na prática. Muito obrigado.